João capítulo 1, versículos de 38 a 39. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, versículo 29. Só uma porção do versículo. Primeira parte do versículo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. E por fim, Efésios 4:20. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Também só vamos ler uma porção, uma pequena parte do versículo, que diz: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprendestes a Cristo. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, o nosso desejo é que Tu possas completar tudo aquilo que Tu começaste a falar, Senhor. Nós pedimos que Tu tragas, pela unção do Teu Espírito, a Tua palavra. Tu sabes, Senhor, das grandes limitações dos instrumentos e de todos nós que precisamos receber. Mas, Senhor, toma agora as nossas vidas, desperta os nossos espíritos, faz-nos atentos para receber a Tua palavra, não apenas na mente, mas nos nossos corações. Entra com a Tua luz no nosso interior e revela a Cristo, revela a nós mesmos também, e dessa forma nos faz correr após Ti, para que o Teu Filho seja formado em nós, Senhor. Senhor, é isso que nós desejamos. Nós não queremos outra coisa. Nós não queremos sair daqui lembrando das doutrinas, das maravilhas que ouvimos, que descobrimos, mas nós queremos sair daqui conscientes de que Cristo cresceu e nós diminuímos. Faz isso, Senhor. Nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Nós temos compartilhado sobre esse versículo que é o nosso tema dessa conferência. Gálatas 4:19, a última parte do versículo: até ser Cristo formado em vós. E nós já falamos a respeito, na primeira vez que falamos sobre a glória que está embutida nesse versículo tão pequeno, de que o propósito de Deus conosco, seres humanos caídos, o propósito de Deus é formar o Seu Filho amado nas nossas vidas. Esse Filho é a única coisa que satisfaz o coração do nosso Pai. Nada mais e nada menos do que Cristo. Isso é que satisfaz o coração do Pai. E aquilo que Deus estabelece como a sua satisfação, Ele não
nos mostra como uma exigência para que nós alcancemos esse padrão. Ele nos dá a vida do seu Filho. Ele nos concede essa vida que o satisfaz, para que nós vivamos por meio dessa vida. Essa é a maravilha da vida cristã. Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vive. Que maravilha é isso. Na segunda sessão, nós enfatizamos, irmãos, a epístola em si, o contexto da epístola aos Gálatas, e a seriedade da situação que aqueles irmãos viviam, porque a própria natureza do Evangelho estava sob o grande risco. Algo havia acontecido na Galácia, um tipo de ensino havia entrado, pessoas haviam trazido algo que impediu que os Gálatas continuassem a correr na direção certa. E isso colocou o coração do apóstolo Paulo em grande angústia. E a angústia de Paulo, a maneira como ele escreve essa carta, de forma tão enfática, de forma tão pessoal, trazendo o seu testemunho, quase como um grito de desespero, chamando os Gálatas de volta. O tom dessa epístola nos mostra que esse tema é um tema muito precioso ao coração de Deus. Nada deve se interpor no caminho da formação de Cristo na vida dos filhos de Deus. E por isso essa epístola, ela traz esse tom tão grave, tão forte. Mas ela também aponta como retornar. Ela nos fala da justificação, não pela lei, não por obras nossas, mas pela obra de Cristo na cruz. Ela também nos fala na filiação. Não somente fomos perdoados, mas recebemos vida, a vida de Cristo, e podemos viver por essa vida. Devemos aprender a viver por essa vida, até que Cristo seja plenamente formado em nós. E ao final nós vamos ver que as marcas de Jesus serão produzidas nas nossas vidas, de forma que nós não seremos vistos por qualquer outra coisa, mas nós vamos expressar a imagem de Jesus no nosso viver. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Ele veio para fazer isso. Ontem, nós, na terceira mensagem, compartilhamos sobre esse processo, o desejo de Deus de formar Cristo em nós. Já falamos que o único interesse do Espírito Santo nas nossas vidas é nos colocar para dentro de Cristo, é nos levar a conhecer a Cristo de forma experimental. E muitas vezes as pessoas fazem isso é habitual entre nós, né? Uma contraposição entre teoria e prática, né, irmãos? Eu acho que isso não é verdade, né? Eu prefiro muito mais que nós pensemos assim, que nós precisamos do fundamento e da experiência. Nós não podemos deixar de ter um em função do outro. Então nós precisamos conhecer a Cristo. Esse fundamento é necessário. Esse fundamento vem das Escrituras. A principal fonte para nós conhecermos a Cristo são as Escrituras, né? Nós precisamos desse fundamento. E isso não é uma mera teoria. Isso é uma base, a partir da qual o Espírito Santo vai revelar a Cristo para nós. E aí sim, nós poderemos ingressar na experiência. E não podemos deixar de ter a experiência, experimentar a realidade dessa revelação. E graças a Deus, porque essa revelação é algo interior. Ali em Gálatas mesmo, nós vemos Paulo dizer logo no início, no capítulo 1, quando aprouve
ao que me separou antes de eu nascer, revelar seu Filho em mim. Essa revelação é uma revelação interior. Graças a Deus por isso. Mas ontem nós estávamos falando sobre algo muito importante. Para que esse processo, para que o Espírito Santo nos leve adiante nesse processo de formar Cristo em nós, todos nós já estamos andando nisso de alguma forma, irmãos. Todos nós, em diferentes medidas, em diferentes etapas, já estamos envolvidos nisso. O Espírito Santo nos conquistou, Ele veio habitar em nós, pela obra da redenção. E todos nós agora já estamos colocados nessa situação. Então agora, por isso que hoje nós lemos os versículos que lemos no início. Em Mateus o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor fala em aprender dele. O Senhor está falando isso para as multidões, mas o Senhor também fala isso para os seus discípulos. Aprendei de mim. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:20, ele diz: não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprender a Cristo. Aqui é algo interior. Aprender a Cristo. E lá em João 1, quando nós lemos versículos 38 e 39, vocês sabem, essa é aquela cena maravilhosa. O Evangelho de João talvez é um dos livros, dos últimos livros a ser escrito na Bíblia. Talvez seja o mais tardio, nós não temos certeza disso, mas ele foi escrito muito tarde. E é muito interessante que o Espírito Santo, ele proveu uma revelação adicional a tudo que já havia antes. E essa revelação é da pessoa do Senhor. E quão precioso é esse Evangelho de João, irmãos. Quantas coisas ali, quantas coisas estão ali que nós não achamos nos outros evangelhos. Inclusive o ensino do novo nascimento. Ali, no capítulo 1, nós temos aquela cena em que João Batista está com seus discípulos e ele ensina os seus discípulos, entre outras coisas, ele aponta para Cristo. E um dia o Senhor comparece naquele cenário ali onde João estava batizando, e quando o Senhor comparece ali, ele não tinha vindo ainda, ele não tinha aparecido publicamente. Ali o Senhor vem do deserto, da tentação. Desculpe, o Senhor vai para a tentação. Naquele momento, então, o Senhor se apresenta para começar o seu ministério público. E João, então, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estão alguns discípulos de João. Eles ouvem. E no dia seguinte ouvem de novo João dizer: eis o Cordeiro de Deus. Está lá em João 1. O 1:29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no 35, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, parece que nesse momento,
João, o profeta, que é a voz que clama no deserto, que vem preparar o caminho do Senhor. Quando João vê o Senhor, ele sente no seu coração aquele encargo muito forte. Ali ele tem seus discípulos ao redor dele. Mas ele sabe que ele não está formando discípulos para si. Ele está formando discípulos para o Senhor. E agora que vem o Senhor, importa que os seus discípulos olhem para ele e o sigam. E João diz primeiro: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não dá para nós entrarmos aqui na grandiosidade dessa revelação que João recebeu em relação ao Senhor. O impacto que isso deve ter tido nos seus discípulos. Importa nós nos fixarmos no nosso tema. Precisamos aprender a ver a Cristo. João apontou. No dia seguinte, João disse de novo. Quase que João é movido por um desejo. Vão a Ele. E ele diz de novo: eis o Cordeiro de Deus. E naquele momento, então, 2 dos seus discípulos atendem ao apelo de João e o seguem. Nós aqui temos o nome de um deles, André, irmão de Simão Pedro. O outro nós não sabemos o nome. João, o discípulo João, se oculta no seu evangelho. Ele nunca menciona o seu próprio nome. Ele sempre é o outro. E vocês vão achar aqui nesse evangelho, em algumas ocasiões, uma expressão maravilhosa. João se identifica apenas dizendo: o discípulo a quem Jesus amava. Ele não diz o seu nome, mas ele lembra desse fato. O discípulo a quem Jesus amava. Novamente nós podemos pensar aqui que João, puxa vida, será que João não está sendo orgulhoso no seu coração? E os outros discípulos, será que Jesus não amava eles também? Por que o discípulo que Jesus amava? Meus irmãos, ele diz isso porque o maior fato em toda a história do universo para João é que o Filho de Deus se fez carne, veio habitar entre nós e o amou. O que pode ser maior do que isso? Qual é a maior forma de identidade com a qual João pode se apresentar? João, discípulo de Jesus Cristo, apóstolo? Não. O discípulo a quem Jesus amava. Como João lembra, aquele a quem as suas mãos apalparam. Ele diz isso no início da sua primeira epístola. O verbo da vida. Aquele no peito de quem ele reclinou a sua cabeça. Esse é o Filho de Deus encarnado, que o amou. Nada pode ser maior do que isso. E esses 2 discípulos, André e João, são os primeiros. Eles seguem o Senhor. Eles são movidos pelo que João disse. E eles seguiram a Jesus. Vocês imaginem aquela cena, o Jordão, né? As barrancas do Jordão e aquela multidão de pessoas ao redor do ministério de João Batista. E o Senhor passa por ali. E aqueles 2 discípulos ouvem João dizer: eis o Cordeiro de Deus. E eles seguem. Eles já ouviram João dizer aquilo. Aqui aparecem 2 vezes, eu não sei quantas mais.
mas essas 2 vezes foram suficientes para ser registradas na Escritura. Eles seguem a Jesus. Eu imagino, irmãos, que eles não sabiam muito nem o que dizer. Eles só foram atrás, pensando: esse é o Cordeiro de Deus. Será que esse é o Messias, o Redentor de Israel? E eles seguem atrás. E daqui a pouco Jesus percebe que tem alguém atrás. E Jesus se volta. Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: o que buscais? O que vocês procuram? E eles, o que eles iam responder? Eles ficaram meio sem palavras e perguntaram: Rabi, onde assistes? Onde é que tu estás parando? Onde é que tu estás residindo? Como que dizendo: nós só queremos estar contigo, nós só queremos te ver. E Jesus responde: vinde e vede. E eles foram. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10, 4 da tarde. E depois daqueles momentos que eles ficaram com Jesus, nós só vemos o seu regozijo ao saírem de lá e contarem para outros discípulos conhecidos seus que estavam ali ao redor de João Batista. André foi o primeiro. Ele achou o seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, o ungido, ele está aqui. E levou Simão Pedro até Jesus. E depois nós vemos mais e mais confissões. Nós sabemos que João não fala, mas provavelmente ele fez a mesma coisa com seu irmão Tiago. Meus irmãos, o que importa aqui é que nós, a partir do momento que nascemos de novo, entramos na escola de Cristo. Esse é um termo que o nosso irmão Austin Sparks usa nos seus livros. Ele tem um livro particularmente, A Escola de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós entramos na escola de Cristo. Nós vamos aprender a Cristo, aprender dele. E a primeira coisa a aprender é que nós precisamos vê-lo. Vinde e vede. Esse é o chamamento para a escola de Cristo. O professor nessa escola é o Espírito Santo. E o objeto, o quadro negro que ele usa, é a pessoa do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, a partir do momento em que nós entramos na escola de Cristo, ele vai fazer todo o possível. Ele vai preparar as nossas circunstâncias de vida. Todo o nosso ambiente, todo o nosso contexto vai ser organizado de forma que nós sejamos conduzidos experimentalmente a conhecer o Senhor. Por um lado, a revelação de Cristo vai nos ser dada. Quem é essa pessoa? E nós conhecemos essa pessoa aqui, nas Escrituras. Por outro lado, nós vamos ingressar num conjunto de experiências, nas quais nós vamos aprender a Cristo, nas quais nós vamos ser levados a conhecer a nós mesmos, a ser levados aos limites de nós mesmos, a ser levados, às vezes, até ao desespero, para que nós o conheçamos, para poder conhecê-lo de verdade. Não
como uma doutrina, um ensino apenas, mas é na experiência. Essa é a escola de Cristo, na qual nós já estamos e na qual precisamos avançar. Ontem nós falamos sobre o caráter de Cristo, nós precisamos conhecer o Senhor, e nós falamos sobre a sua encarnação. E terminamos nesse momento. Quão grande amor nos é revelado na encarnação do Senhor. Nós começamos a conhecer o caráter do Senhor pela grandiosidade da encarnação. Não vamos repetir isso, mas esse é o fundamento. A partir disso nós vemos o Senhor na terra e nós podemos observar assim o seu caráter. Como é que é esse Senhor? Que tipo de homem ele é? Será que ele é como nós? Se nós achamos que ele é como nós não o conhecemos. Precisamos conhecê-lo. Precisamos, meus irmãos, conhecer o Senhor de uma forma que não seja apenas como aquele que é o que provê para nós todas as coisas. Sim, nele nós temos salvação, nele nós temos o perdão dos pecados, nele nós temos justificação, nele nós temos reconciliação, nele nós temos santificação, nele nós temos vitória, nele nós temos tudo. E como é importante que nós o conheçamos nesses aspectos, muito importante. Mas não é só isso. Tendo em vista que o propósito prioritário do Espírito Santo é formar Cristo em nós, nós precisamos conhecê-lo no seu caráter, na sua pessoa. Quem ele é. Fatos sobre a vida de Cristo, a vida terrena do nosso Senhor. Alguns fatos listados por alguns autores que eu vou passar para os irmãos. Primeiro, Jesus jamais assumiu algum posto de importância e nunca procurou afirmar-se ou ser reconhecido pelos outros. Ele nunca teve um título, ele nunca buscou essa posição. Ele cresceu como um carpinteiro e a sua vida aprovada por Deus no seu batismo ocorreu sem que ninguém percebesse, sem a divulgação, secretamente. Na vida do Senhor, à medida que nós vamos acompanhando a sua trajetória terrena, nós vemos que o propósito da criação se cumpre nele. Ele é um homem de Gênesis 1. Ele é a imagem e semelhança de Deus. O seu caráter, a sua vida, mostra perfeição e equilíbrio. O seu caráter é equilibrado. Ele não tem nada em excesso nem em falta. Não há carência alguma e também não há defeito. Não há no Senhor qualquer exagero ou demasia. As palavras do Senhor são sempre adequadas à ocasião. Quando energia é necessária, vem energia na medida certa. Quando a graça é necessária, a compaixão é necessária, elas vêm na medida certa. Ao contrário de nós todos, homens e mulheres que vivemos nessa terra, a personalidade do Senhor não tinha pontos especiais de destaque. Por quê? Porque tudo estava em equilíbrio e perfeito. Normalmente, nós nos destacamos por alguma característica, porque ela representa algo mais forte que nós temos em contraste com as nossas fraquezas. Pessoas como Pedro, por exemplo, que são muito impetuosas, rápidas, em tomar providências, em servir, em ajudar.
por outro lado, frequentemente são precipitadas. Assim nós somos. Mas o Senhor não é assim. Ele é perfeito, equilibrado. Jesus nunca teve que corrigir ou retirar algo que tenha dito. Ele jamais voltou atrás em qualquer coisa que afirmou. Isso é um contraste muito grande conosco. Nós constantemente temos que nos corrigir. Constantemente dizemos o que não fazemos. Prometemos e não cumprimos. O Senhor Jesus jamais fez algo parecido. O Senhor Jesus nunca fez um elogio gratuito para agradar os outros. Nem deixou de reconhecer o mérito quando ele havia. O Senhor Jesus nunca precisou se desculpar, pois jamais fez algo que necessitasse perdão. A nossa grandeza como seres humanos é nos arrependermos, é pedirmos perdão pelos nossos erros. O Senhor Jesus nunca precisou fazer isso. Não houve erro jamais. O Senhor Jesus nunca buscou o conselho de pessoas para suas ações. Ele sempre sabia o que fazer. Por causa da comunhão que ele tinha com o Pai. Ele não se preocupava também em dar explicações sobre aquilo que ele fazia, se justificar. Nem se preocupava com as opiniões que os outros tinham sobre si. Não se preocupava também em se explicar. Ele nunca pediu oração ou aceitou orações por si. A sua comunhão incessante com o Pai era suficiente. O tema da conversação do nosso Senhor, se nós formos olhar, o que ele falava? Ele falava sobre o reino. O reino de Deus. Esse era o assunto constante do Senhor. As parábolas do Senhor falam do reino. As ilustrações. Quando ele começou a pregar, o tema da sua pregação era: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O tema dele era o reino. Isso estava no seu coração. E, portanto, a sua conversa era sobre o reino. O caráter do Senhor é muito interessante porque ele mistura dependência e independência. O Senhor Jesus, ele aparenta aos outros ser muito independente, muito consciente do que tem que fazer, onde deve ir. Ele não tem dúvidas. Ele não vacila jamais. Mas, por outro lado, nós vemos que ele tinha uma intensa dependência do Pai. O Senhor Jesus, ele tinha hábitos de oração. O Evangelho de Lucas nos mostra. Basta ler o Evangelho e ver quantas vezes o Senhor se retira muito cedo para orar. Esse era um hábito do Senhor. Então, por um lado, ele é independente externamente, mas ele tem uma grande dependência interior da sua comunhão com o Pai. É dessa comunhão dependente que vem a sua aparente independência e autonomia. A comunhão dele com o Pai era o princípio que governava a sua vida. João nos fala várias vezes sobre isso. João 5,19 nos diz: ele nada fazia de si mesmo, mas somente aquilo que via o Pai fazer. João 7, de 6 a 8, nos mostra que os tempos de Jesus, os seus irmãos querem que ele vá para Jerusalém, para se mostrar, para fazer suas obras e se tornar conhecido. E ele diz: o vosso tempo está sempre presente. Qualquer hora é hora para vocês, mas o meu tempo não é chegado, ainda não é chegado. O Senhor Jesus tem um tempo que está cuidadosamente relacionado à sua vida de dependência do Pai.
Ele sabe quando ir, quando não ir, quando fazer, quando não fazer, quando falar, quando não falar. O ensino, João 7,16, de Jesus não era dele. O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. O Senhor Jesus não ensina por si próprio. Aquilo que Ele fala vem do Pai. A vida humana do Senhor Jesus era governada por sua comunhão com o Pai. Outra característica, Jesus sempre demonstrou grande familiaridade com as Escrituras. Ele citou de vários livros do Antigo Testamento durante o seu ministério. Ele constantemente dizia, está escrito. Na tentação ele disse, está escrito. E não somente está escrito, ele disse, também está escrito. Porque o inimigo usou as Escrituras. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, meus irmãos. Nós precisamos saber dizer, está escrito. Mas também precisamos dizer, também está escrito. Ou seja, comparar Escritura com Escritura. O Senhor Jesus conhecia as Escrituras. Ele dizia para os fariseus, como está escrito? O argumento do Senhor Jesus era fundamentado na palavra de Deus. Essas são algumas considerações que nós fazemos para entender quem era essa pessoa. Talvez sejam muito iniciais, mas elas nos mostram quem é Jesus e como Ele é diferente de nós. Como este homem perfeito, Ele é, como ser humano, como homem, perfeitamente equilibrado. Essa perfeição é que nós devemos contemplar. E o caminho para aprendermos a Cristo é vinde e vede. Por isso, meus irmãos, a nossa atitude deve ser a mesma daqueles discípulos, lá de João 1. Nós devemos atender a convocação do Espírito Santo, que ali usou João Batista, mas que hoje nos chama, hoje nos aponta para o Cordeiro de Deus. E devemos segui-lo. Devemos segui-lo, nos achegar a Ele, para vê-lo. Vê-lo na sua formosura. Vê-lo no seu caráter santo. O caminho para nós crescermos na formação de Cristo em nós está apontado na Epístola aos Gálatas. Lá no capítulo 5, versículo 25, Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui é uma dinâmica, andar. E agora, o nosso desejo então é tentar entender como nós podemos andar com Ele. Existe uma expressão muito preciosa que Paulo usa, meus irmãos, ao falar da justificação. Paulo menciona em Romanos 5 a reconciliação. Capítulo 5 de Romanos, versículo de 6 a 11, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação. Meus irmãos, a reconciliação fala de um aspecto da obra de justificação que é muito importante. Nós éramos inimigos de Deus, na nossa condição pecaminosa. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos em inimizade ativa em relação a Deus. Mas, ao sermos justificados pelo seu sangue, nós fomos reconciliados com Deus. Nós não somos mais inimigos, mas nós somos amigos de Deus. Quando nós falamos em justificação, nós enfatizamos, irmãos, a palavra de Deus enfatiza o aspecto judicial. Nós, pecadores, os nossos pecados, eles são o atestado de que nós devemos ser condenados aos olhos de Deus. Mas quando a obra de justificação é efetuada na cruz do Calvário por nós, o preço da nossa redenção é pago. Os nossos pecados são perdoados, são apagados para sempre. Isso é o aspecto judicial, mas reconciliação fala de amizade. Isso é algo muito especial. Deus deseja ter amigos. Deus nos deseja como seus amigos. Deus removeu o pecado das nossas vidas, porque Ele deseja se achegar a nós. Meus irmãos, na antiga aliança, nós vemos aquela maravilhosa história do povo de Israel no deserto. E nós vemos ali no final do livro de Êxodo, durante todo aquele tempo do Sinai, Deus vem sobre aquele monte e Ele se manifesta daquela forma, com clangor de trombetas, fumaça, fogo, a montanha ardente, o terror, e as pessoas se afastando do monte. Só Moisés podia subir. Por que essa cena apavorante? Porque o Deus santo e justo, Ele quer se achegar a nós. Deus deseja habitar no meio do seu povo, mas o seu povo é composto de pecadores, de transgressores, e Deus não pode se achegar a eles. Deus deseja. Ele deseja estar conosco, irmãos. Mas se nós estamos em pecado, se não há propiciação pelos nossos pecados, e Ele se achegar, nós vamos ser consumidos. Então Deus mantém essa distância, porque Ele nos ama. Ele não deseja nos consumir, então Ele mantém essa distância, lá em cima do monte. Mas como nós podemos nos achegar? E aí vem a maravilhosa revelação do tabernáculo, das leis levíticas, dos sacrifícios. E quando aquele tabernáculo é construído, e os sacrifícios podem ser então oferecidos, o que acontece? Deus já não está mais no cimo do monte, se manifestando de forma aterrorizante, mas agora Ele vem habitar no meio do seu povo. E nós sabemos que isso é um tipo de Cristo. Tudo, as leis levíticas, os sacrifícios, o tabernáculo, tudo fala de Cristo. Ele agora vem do cimo do monte, e agora Ele vai habitar no meio do seu povo, as tribos ao redor. Aí entramos no livro de Números, as tribos ao redor, os levitas num círculo mais próximo, o tabernáculo no centro. Deus habita agora no meio
do seu povo. Isso é o que Ele deseja. Vós me sereis povo peculiar, tesouro peculiar, diz o texto original. É o que Ele deseja. Deus deseja estar conosco. Deus deseja um relacionamento maduro conosco. E quando o homem foi criado, nós temos aquela figura maravilhosa. Ele vinha ao entardecer ter comunhão com o homem. Deus vinha ao jardim para ter comunhão com o homem. Meus irmãos, que evidência mais clara do desejo de Deus por comunhão conosco, por amizade conosco, por um relacionamento vivo conosco. E eu gostaria de olhar 3 personagens que mostram esse desejo de Deus por nós. Ele nos quer. Antes do nosso trabalho, antes da nossa fadiga, da nossa dedicação, Ele quer a nós mesmos, com Ele. O primeiro desses exemplos é Enoque. Gênesis 5. Gênesis 5. Muito pouca coisa se diz de Enoque. 21 a 24. Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus. Depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus encontrou em Enoque um companheiro. Deus nunca está parado, sentado apenas no seu trono, assistindo ao que ocorre no mundo. Deus está sempre trabalhando. João 5,17, o Senhor diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha hoje, Deus prepara um reino para o seu Filho. E nessa caminhada de Deus sobre a terra, Ele encontrou em Enoque um companheiro. Certamente não é Deus que vem acompanhar Enoque na sua vida própria, nos seus interesses próprios, nos seus hobbies, nas suas necessidades próprias, não. Foi Enoque que de alguma forma se identificou com Deus e com o andar de Deus, e eles começaram a andar juntos. Que maravilha que a vida de um personagem seja resumida nisso. Andou Enoque com Deus. 2 vezes é dito, nesses 4 versículos. Enoque passou a andar com Deus, a fazer companhia. Deus era seu companheiro. E nós sabemos que o companheiro que Enoque tinha era Cristo, manifestado antes da sua encarnação. Enoque andava com ele. E tanto andou com ele, que já não era. Chegou um momento em que Deus disse para Enoque: Enoque, tá bom assim, né? Mas vem para cá. Vamos ficar juntos definitivamente. E Deus o levou para si, Deus o arrebatou. A vida de Enoque, meus irmãos, na simplicidade de detalhes, porque nós não temos mais coisas, ela nos mostra como nós precisamos andar com o nosso Deus, com o nosso Senhor. O segundo personagem que eu gostaria de considerar com os irmãos brevemente é Abraão. Nosso irmão Romeu já falou que Abraão é o único que é chamado nas Escrituras o amigo de Deus. Ele é particularmente apropriado para ilustrar o desejo que Deus tem por amizade. Meus irmãos, e se a Bíblia diz, essas vezes todas,
que Abraão foi amigo de Deus, é porque certamente Abraão tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Segundo Crônicas 27, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 7, onde nós encontramos essa primeira menção ao Abraão como amigo de Deus. Lá diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Deus falou com Abraão muitas vezes, irmãos, mas aqui me interessaria olhar brevemente Gênesis 18, versículos de 16 a 18. Aqui nós vemos uma declaração da voz de Deus, e que mostra o coração de Deus. Olha só. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Irmãos, pensem aqui a Trindade falando consigo mesma. A mesma Trindade que criou o homem lá em Gênesis 1. Façamos o homem. Aqui nós vemos o Senhor dizendo: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? A Trindade está dialogando consigo mesma. Quando Deus tem um amigo, Ele começa a abrir o seu coração. Nós, quando temos um amigo, uma amiga, essa pessoa é alguém que nós temos confiança. Nós abrimos o coração. Nós não retemos nada. Isso é um amigo. Se Deus tem um amigo, Ele vai começar a abrir o seu coração. Ele vai começar a te revelar, meu irmão e minha irmã, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. Ele vai repartir o coração dele contigo. A glória de Deus com a criação é essa: que Ele encontra em nós amigos com quem Ele possa compartilhar o que Ele tem no coração. Então Deus pergunta: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Fica em suspenso isso. Nós sabemos que aqui, não é? Nós vemos dois anjos, né? E aquele ser que é uma teofania, uma manifestação, pré-encarnação do Senhor, que estão ali com Abraão. E eles vão se despedir, mas Abraão segue junto para os encaminhar. Abraão percebe no seu coração algo, e ele segue junto com o Senhor. E eles vão caminhando, e aí nós começamos a ver, Deus começa a revelar o seu propósito. Ele vai investigar o clamor de Sodoma e Gomorra. Então Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e de alguma forma nós sabemos que o Senhor compartilhou o destino de Sodoma e Gomorra com Abraão. E Abraão então começa a conversar com Deus. E na verdade Abraão começa a negociar com Deus. Ele começa a falar: destruirás o justo com o ímpio?
Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Meus irmãos, Abraão sabe que Ló está lá, a família de Ló está lá. Ele conhece a condição espiritual de Ló, mas no seu coração ele pensa, quem sabe Ló não testemunhou a respeito de Deus lá, naquele antro de pecado. Quem sabe não há 50 justos com Ló. E ele então negocia com Deus. Tu vais destruir a cidade se tiver 50 justos. E o Senhor diz, eu não vou destruir se houver 50 justos. Abraão conhece Ló e ele continua negociando. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás por isso toda a cidade? O Senhor diz, não destruirei, se ali achar 45. Disse ainda mais a Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Se houver porventura ali 30, Senhor, não farei se encontrar 30. E o Abraão vai descendo a sua pechincha até 20 e por fim 10 justos. E o Senhor diz, não a destruirei por amor dos 10. Então, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Meus irmãos, nós sabemos que no final das contas Sodoma e Gomorra foram destruídas. Mas Ló foi salvo, com suas 2 filhas. Aqui nós vemos a natureza do nosso relacionamento com Deus. Nós já falamos sobre as parábolas, sobre negociar. E aqui nós vemos que Deus tem um propósito eterno e que Deus nos chama para negociar com Ele em torno desse propósito eterno. Isso é aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo aos 12 anos. Ele estava cuidando dos negócios do seu Pai lá no templo. E nós somos chamados para o relacionamento com Deus, para que negociemos em torno do propósito de Deus. Deus vai nos revelar os seus intentos, os seus desejos, e Ele deseja que nós venhamos a interagir com Ele, que nós venhamos a conhecer esses interesses e trabalhar com eles diante de Deus. Senhor, Tu não vais salvar essa família. Senhor, aquela assembleia lá. Deus deseja que todos nós estejamos engajados com os seus negócios. E aí, esse é o chamamento da amizade com Deus. Finalmente, o terceiro personagem, Moisés. Êxodo 33, de 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Meus irmãos, aqui nós vemos o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Ele falava com Deus, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Moisés tinha um relacionamento com Deus muito interessante. Várias vezes nós vemos que Deus e Moisés interagem de uma forma muito curiosa.
Quando houve o incidente do bezerro de ouro, Moisés estava no monte. E lá em Êxodo 32:7, nos fala que disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus diz para Moisés: é o teu povo. E ele diz assim no versículo 10: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que tentação essa, não é? Moisés responde no versículo 11: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo. Vocês percebem que Moisés parece que ele devolve para Deus na mesma moeda. Deus diz assim: ó, Moisés, é o teu povo, olha esse povo aí, ó. Aí Deus diz, Moisés responde: Senhor, é o teu povo, tu que chamou esse povo do Egito. Vamos colocar a coisa no seu devido lugar. Vocês percebem o relacionamento? E aí Moisés diz assim: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, seus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Parece que Moisés está ensinando a Deus, né? Senhor, para um pouquinho, pensa bem, olha o que os egípcios vão dizer. Tu tirou esse monte de gente do Egito para matar todo mundo aqui no deserto. Como vai ficar o teu testemunho? E além do mais, lembra que tu prometeste para Abraão, Isaque e Jacó, tem promessas tuas de fazer deles uma grande nação. Como fica isso? Moisés como que pega as promessas de Deus e... Será que Deus teve um momento de ira? Será que Deus perdeu as estribeiras? Não, irmãos, não é isso. É que Deus interage com Moisés em termos da humanidade de Moisés, porque é isso que Deus deseja fazer conosco. Ele deseja se achegar a nós e humanamente nos levar a um relacionamento com Ele em relação aos seus propósitos. É isso que nós vemos na vida de Moisés. Às vezes nós pensamos: não, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, eu só posso orar: Senhor, faz a tua vontade, realiza o que tu queres, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas irmãos, não, Deus nos chama para um relacionamento vivo com Ele. Ele quer nos mostrar os seus propósitos, Ele quer que nós negociemos com Ele, Ele quer que nós sejamos conhecedores das suas promessas, dos seus propósitos, que nós reivindiquemos aquilo que nós cremos que Ele tem para nós. Muitas vezes nós vamos errar, nós vamos ter concepções erradas. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos colocar em situações para nos provar. Esse é o caminho de Deus, a amizade que Ele quer ter conosco. Que o Senhor nos mova nessa direção, irmãos, ao anseio que Deus tem pela nossa companhia, pela nossa amizade. Quando nós nos achegamos, temos que rapidamente terminar agora, mas quando nós entramos nesse relacionamento com o Senhor, nunca vai ser uma coisa tranquila, irmãos. Quando a gente se achega ao Senhor, nós nos achegamos à luz. E a luz, por um lado, revela a maravilhosa beleza do nosso Senhor, e por outro lado, revela a nossa condição tão miserável, tão mesquinha. Nós nos achamos tão bons,
nós nos achamos tão maduros. A gente não diz isso. A gente talvez até nem... Não, eu não penso assim. Mas lá no nosso íntimo nós pensamos assim. E quando a única maneira de nós conhecermos a nós mesmos é nós nos achegarmos ao Senhor. Não tem outro jeito. Não existe verdadeira humildade se nós não nos achegamos ao Senhor. Porque nós vemos quem Ele é e nós vemos quem nós somos. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. Nós vemos que na vida terrena do Senhor, vários são os casos em que essa proximidade, ela ocasionou um choque, uma crise. Nós vemos isso desde aquele episódio que já falamos várias vezes, né? Do Senhor Jesus aos 12 anos. Nós vemos o desespero de seus pais. 3 dias. Eles sabiam quem era o Senhor. Mas por outro lado, eu fico imaginando o pai e a mãe, por 3 dias sem saber onde estava. O Messias, o Filho de Deus, que foi confiado a eles. É um desespero muito grande. Pensem mães a respeito disso. Um filho de 12 anos desaparecido por 3 dias. O Senhor permite essas situações. E quando eles encontraram, o Senhor disse: vocês não sabiam aonde eu deveria estar? Na casa de meu pai, cuidando dos negócios de meu pai. Frequentemente o Senhor vai nos colocar em situações desse tipo, em que nós ficamos desesperados. Parece que Ele não está conosco, mas Ele quer nos ensinar algo. E quando nós buscamos a Cristo, quando nós nos achegamos a Ele, nós vamos ver a Ele como a suficiência para cada situação. Quando Maria estava lá no casamento em Caná da Galileia, ela percebeu que não tinha mais vinho. As mulheres, elas são muito atentas para as necessidades, né? Elas têm assim uma sensibilidade muito grande para que tudo esteja suprido. E o vinho acabou no meio do casamento. E aquilo era uma coisa vergonhosa para qualquer família judaica. Ela veio dizer para o Senhor, então: eles não têm mais vinho. Faz vinho para eles, tu pode fazer isso. O Senhor respondeu para ela. Tem um irmão que fala do sentido do grego naquele episódio. Mulher, nós estamos pensando em perspectivas absolutamente distintas. Por isso que ele diz: que tenho eu contigo. Esse teu pensamento não corresponde à vontade de Deus. O meu tempo ainda não é chegado. Ainda não é hora de fazer essas coisas. E o Senhor supriu o vinho, mas de outra forma. Sem nada público, sem nada aparente. A maneira como o Senhor se comporta nas situações, irmãos, é diferente do que nós pensamos. Nós vemos uma enfermidade, nós lembramos: o Senhor tem que curar. Nós vemos uma necessidade, o Senhor tem que suprir. Nós vemos um problema, o Senhor tem que resolver. Meus irmãos, vamos aprender dele. Vamos a Ele, entender a sua mente. Ele sempre cria situações para que nós sejamos quebrados no nosso proceder e entendamos como é a vida de Cristo que está em nós. Essa vida é outra, é diferente, é distinta. Nós precisamos aprender a Cristo. E essa é a escola de Cristo. Quando o Senhor multiplicou os pães, Ele, lá em João fala, né, João 6, que Ele chamou o Filipe e pediu para o Filipe calcular quanto eles precisavam, né? Filipe fez as contas imediatamente, porque ele sabia fazer conta. Mas a palavra mesmo diz ali, ele fez isso porque o queria provar. E às vezes o Senhor nos coloca numa situação, e Ele até nos deixa fazer as contas, mas não são as nossas contas que vão resolver o problema. Ele tem uma provisão,
do modo dele. Aí chega o menino ali, o Senhor ora e multiplica os pães. Meus irmãos, a vida das pessoas que circulavam ao redor do Senhor é cheia dessas situações. Nós estamos preparados para um relacionamento com o Senhor dessa forma? Nós vamos ser surpresos em muitas situações. Se nós não fomos surpresos, se nós não encontramos esse tipo de resultado, é porque tem algo errado. Se está tudo muito certinho, se está tudo muito normal, meus irmãos, é porque nós não estamos crescendo na escola de Cristo. Porque para que Ele seja formado em nós, existem dores. Nós precisamos passar por esse processo. Entender as circunstâncias que o Espírito Santo organiza. Hoje mesmo, agora mesmo. E não fugir dessas situações. Mas perguntar: Senhor, onde está a Tua pessoa para eu conhecer nessa situação? Como eu posso Te conhecer com relação à minha família nesse problema? Como eu posso Te conhecer em relação às minhas finanças nesse problema? Como eu posso Te conhecer na situação da igreja atual? Então essa vida vai nos ser suprida e nós vamos poder cooperar. Aprender a Cristo. Nós já vimos como Marta, como Maria ilustram situações bem desse tipo. Reações humanas aparentemente justas e adequadas. Bálsamo, muito precioso. Um desperdício. Isso pode ajudar muitos pobres. De fato, pode. E é bom ajudar os irmãos necessitados, sem dúvida. Mas, irmãos, vamos para o Senhor primeiro. Saber o que Ele quer que seja feito. E se for para derramar aos pés dEle, como um aparente desperdício, vamos derramar. Vamos aprender a apreciá-lo. O Senhor quer nos ensinar em tudo isso. O nosso Senhor é maravilhoso. Manoá, pai de Sansão, quando ele recebeu a revelação de que Sansão iria nascer, ele perguntou pelo nome do anjo do Senhor. Outra vez é o Senhor Jesus que aparecia ali, né? Ele perguntou pelo nome e o anjo do Senhor respondeu: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Nosso Senhor é maravilhoso. O nosso Senhor é incomparável. Como nós precisamos contemplá-lo. Como nós precisamos andar com Ele. Andando na companhia dEle, nós vamos não só contemplar a maravilha do seu ser, mas nós vamos ser confrontados conosco mesmo. Vamos descobrir a vergonha da nossa vida natural. Mas, irmãos, que alegria, porque quando nós vemos a sua vida maravilhosa, a nossa vergonha, ela se torna menos importante. Porque o nosso desejo é que Ele viva em nós. Como maravilhoso que Ele não simplesmente nos mostra a si mesmo e nos humilha, mas Ele mostra que Ele já proveu a vida para nós vivermos. Como nós precisamos caminhar com Ele. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso está em 2 Coríntios 3,18. É contemplando a glória do Senhor, meus irmãos, que nós somos transformados. Nós precisamos vê-lo, contemplá-lo na sua beleza. Lá em Cantares, naquele mesmo trecho que nós lemos ontem, capítulo 5 de Cantares,
Ali nós vemos algo muito precioso. Eu gostaria que a gente lesse um pouquinho antes e um pouquinho depois. Cantares 5, versículo 9. Aqui nós temos, no versículo 9, começam falando as filhas de Jerusalém. E elas dizem assim: que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Então a sulamita diz: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos como cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Aí podemos passar para o 16, irmãos. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. E o versículo 1 do capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Aqui nós vemos, meus irmãos, quando nós andamos com o Senhor, quando nós buscamos a sua face, quando nós contemplamos a sua beleza e percebemos quão belo Ele é, quão amado, a sua cabeça, os seus cabelos, os seus olhos, os seus braços, suas pernas, todo o seu ser. Isso aqui é uma figura mostrando a beleza moral e espiritual do nosso Senhor. Como Ele é belo. Não há nada, não há um detalhe que não seja formoso no nosso Senhor. E o seu falar é muitíssimo doce. E quando a sulamita dá esse testemunho, então as filhas de Jerusalém, elas já não têm mais perguntas. Quem é o teu amado? Que é o teu amado? Elas agora dizem: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Meus irmãos, que o Senhor desperte o nosso coração. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos a beleza do nosso Senhor. O propósito de Deus é que Ele seja formado em nós. Que o caráter de Cristo seja manifestado em nós. E quando Ele se manifesta na casa de Deus, Ele contamina os demais. E os demais querem saber onde está o nosso amado, para estar com Ele também. Que o Senhor possa nos levar a ver a beleza do nosso Senhor, a gastar tempo diante dEle contemplando o seu grandioso amor, para que Ele se manifeste nas nossas vidas e a casa de Deus, a igreja, seja cheia do seu testemunho, tal como aquela casa em Betânia, que quando o vaso de alabastro foi quebrado, se encheu do perfume. Ah, irmãos, que nós possamos ser aqueles que se enchem do Senhor, de forma que Ele possa nos quebrar, e o que saia de nós seja esse perfume precioso, que dá testemunho da beleza de Cristo, e que sobe à presença do Pai como um aroma suave, e satisfaz o seu coração. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos desperte para Ele mesmo, de modo que Cristo seja formado em nós. Vamos orar. Pai querido, rogamos que o Teu Espírito Santo possa administrar todo o depósito que recebemos aqui. O que não é Teu, Senhor, que nós possamos esquecer, mas aquilo que é Teu, trabalha em nosso coração. Queremos ser cativados por Ti, queremos ver a Ti de uma forma viva e nova, queremos Te conhecer, queremos andar contigo, queremos ter um relacionamento maduro contigo, queremos nos misturar
aos teus negócios, aos teus assuntos, dialogar, negociar contigo, te conhecer de verdade, Senhor. Ó Senhor, a eternidade nós passaremos te conhecendo, mas queremos, enquanto vivemos aqui, te conhecer. Todo o possível, Senhor, tudo que estiver ao nosso alcance, todo o teu propósito, Senhor, queremos ambicionar isso, Pai. Sê conosco, dá-nos um coração simples, como o de Maria, que se prostra aos teus pés e que quebra aquele vaso para te ungir, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.